E aí, gente, eu sou a Tati Lobo e hoje vamos conversar sobre ansiedade e minimalismo também, porque é o que tem regido a minha vida e claro que eu vou trazer mais e mais assuntos como esse. E vocês vão entender qual é a relação sobre ansiedade e minimalismo neste vídeo. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, de como foi que eu descobri que eu tinha ansiedade, de como foi que eu comecei a sentir os sintomas mais sérios de ansiedade, até eu buscar ajuda, e como o minimalismo fez com que eu conseguisse controlar essa questão da ansiedade que ainda é muito forte na minha vida. Então bora lá, vamos começar pelo fato de que a minha vida sempre foi muito tranquila, apesar das dificuldades financeiras da minha infância, né, por conta da minha família e tudo mais, mas eu sempre senti que tipo, eu quero muito, e eu ficava assim, aquela coisa agoniante dentro de mim, quando criança. Mas a minha psicóloga falou que é totalmente aceitável, porque criança realmente tem isso, porque ela não tem noção de tempo. Então, até então, eu achava que era super normal. Na minha adolescência também eu não vi nada assim muito exacerbado, nada muito que me fizesse falar, opa, tem alguma coisa estranha. Eu achava que era um comportamento normal. Sempre fui muito ansiosa para as coisas acontecerem. Se eu comprava alguma coisa na internet que tinha que esperar o correio entregar, eu ficava super ansiosa, ficava contando os dias e ficava aquela coisa assim, né, no calendário ali, cortando, ticando ali os dias que já tinham passado, quantos dias faltavam. Então isso totalmente aceitável, né? Porque a ansiedade na cabeça de quem é leigo é isso, é você ficar ansioso por um acontecimento, por um evento, por algo que vai acontecer. E pra mim, naquele momento que eu não sabia nem o que era síndrome de ansiedade, totalmente aceitável. Pra mim era comum. Infelizmente, eu fui diagnosticado com câncer da tireoide e eu considero esse fator, essa experiência que eu tive com o câncer, o principal fator para me desenvolver a ansiedade. Descobri o câncer em maio, um dia depois do meu aniversário. Em 2014 eu fiz a cirurgia, passei por um longo período até novembro de muitos sintomas, muitos problemas por conta de um erro médico. No início de 2015 passei por outra cirurgia porque tinha metástase, um monte de coisa foi se agravando e isso foi me causando mais e mais ansiedade. Eu desenvolvi um medo do que poderia acontecer, um medo do futuro. Ai meu Deus, se eu morrer, ai meu Deus, minha filha tem 2 aninhos, ai o que vai acontecer? Ai, o que vai ser no futuro dessa família, sabe aquela coisa? E eu tinha uma loja com meus pais também online, então eu tinha responsabilidade com as pessoas que trabalhavam lá, além dos meus pais também, que eram os funcionários, que eram pessoas da família. Então assim, era muita cobrança na minha cabeça. E aquela coisa, nossa, eu sou responsável por muita gente, eu sou responsável pela minha família, meu marido, minha filha, meus pais, as pessoas que trabalham lá, que são parentes, e isso foi me deixando louca, assim, aquela coisa, sabe, aquela pressão psicológica exagerada, assim. E o que foi que me fez procurar ajuda naquele momento foi que eu estava num momento, assim, que virou uma bola de neve. Tudo foi se juntando, os traumas por conta do câncer até o momento de 2016, né, depois de 2 anos. Eu já estava meio que curada, estava tudo bem, mas ainda estava com problemas psicológicos, né, e ainda mais agravados. Passei por problemas profissionais, não financeiros, porque a gente já tinha uma reserva, né, então a gente não passou nenhum sufoco, mas aquela coisa assim, caramba, o que vai ser de nós agora? E daí eu fiz um vídeo, né, na internet explicando que eu iria dar um time no meu canal pra poder regularizar minha vida e tudo mais. E aí veio um monte de críticas. Nossa, você só faz por dinheiro. Você tinha que arrumar um trabalho de carteira assinada. Sendo que nós tínhamos, assim, uma veia empreendedora, né? Eu já tive salão de beleza, naquele momento tinha fechado. Eduardo também já trabalhava por conta própria. Nós tínhamos, apesar da gente viver aí nas crises, né, que isso acontece para quem tem trabalho próprio, né, quem tem a sua própria empresa, acontece de altos e baixos, mas naquele momento muito de crítica, as pessoas ficavam me julgando. Eu acabei indo e vindo, criando outro canal, que é esse canal atual. Um monte de coisa foi acontecendo, sabe? Eu tinha medo de rejeições em relação às amizades. Tive problemas com as pessoas do meu meio em relação à blogueira de beleza, essas coisas. Enfim, várias coisas foram acontecendo, foi juntando, crescendo,
até que, tipo, eu me vi numa grande crise que durou um ano inteiro, uma crise de ansiedade, que quase, eu vou dizer pra vocês assim que não chegou ao ponto porque eu procurei ajuda rápido, mas eu quase tive uma depressão, porque eu não queria mais sair com essas amigas, né, blogueiras e tudo mais, eu não queria mais ter um momento juntos, porque isso me remetia a problemas que eu tive, eu não queria fazer certo tipo de coisa que eu gostava, mas assim, era meio leve, não era muito pesado de eu ter que me enfiar dentro de casa. Eu ainda gostava de curtir com a minha família, mas eu só queria ficar no meu mundinho, sabe? Eu não queria ter que expor a minha vida, fazer vlogs, então isso me causou muito problema. E isso foi em meados de 2016, consegui uma psicóloga e tal, e fui fazendo meu tratamento ali com terapia. Quando foi no início de 2017, nós fizemos uma viagem para a Alemanha, tudo saiu fora do que a gente tinha planejado lá na Alemanha, né? Tivemos que adiantar nossa passagem, foi um estresse, a minha avó faleceu também. Quando nós estávamos na Alemanha, ela havia falecido no Brasil, mas ela já estava de cama, já estava assim bem debilitada, a gente já sabia que a qualquer momento ia acontecer isso, mas foi uma coisa assim também que mexeu. Bia ficou doente na viagem e a gente não sabia falar inglês, não sabia falar alemão, muito menos. Foi uma coisa de louco e isso me causou muita ansiedade. Mas mesmo assim, quando eu voltei pro Brasil, eu acabei não voltando pra psicóloga. Sabe, eu falei, foi um momento isolado, foi porque aconteceu muita coisa e óbvio que isso ia acontecer e, né, claro que isso ia acontecer, é comum. Aí sabe aquela coisa assim do subestimar os nossos sentimentos? Aconteceu isso. E até o momento eu não tinha recebido o diagnóstico de síndrome da ansiedade. Eu achava que eu tinha um problema de relacionamento, um problema, sei lá, um problema comigo, assim, sabe? Mas eu não sabia o que era. Por que eu lidava com as coisas dessa forma? E eu sempre achava que era culpa dos outros ou culpa das coisas que aconteciam e nunca que era dentro de mim, entende? Ah, deve ser por conta de traumas que eu vivi, isso vai passar, quanto tempo vai passar e tudo mais. E eu acabei subestimando também a questão da terapia, né? E eu fiquei, não precisa de terapia, tô gastando dinheiro. Em 2018 viemos morar na Espanha, foi uma outra mudança radical. Mas ali em 2017, no finalzinho de 2017, eu conheci o minimalismo. E aí eu selecionei uma pergunta bem legal, que é da Thaís. E ela me pediu pra falar um pouco mais, né? Como foi o início, conte um pouco como você começou. Eu não me lembro quando caiu minha ficha de que eu tava fazendo uma coisa ruim pra mim, sabe? Pra minha vida. Gastar dinheiro desnecessariamente. Eu não me lembro exatamente quando foi esse estalo. Mas eu lembro quando começou esse processo, esse ciclo vicioso na minha vida de comprar descontroladamente, né? Sem nenhum critério. Foi quando eu fiquei grávida, que eu me senti insegura. E daí, depois disso, eu tive um problema de saúde. E isso foi, gente, foi. Aí quando foi, acho que ano passado, eu não me lembro quando, mas eu falei, poxa, eu tô doando tanta roupa que eu não uso, eu não tenho espaço pra guardar. É tanta coisa que eu falo, gente, pra que isso? Sabe? Aí eu, tipo, caiu a ficha de que isso não me preenchia, sabe? Isso não me completava. Ter coisas para uma satisfação momentânea de momentos que você tá com o psicológico abalado, não é legal você comprar. Sei lá, vai assistir um filme, vai passear, fazer coisas que te proporcionem momentos bons pra você guardar, pra você ter aquele prazer que você procura, né, pra te dar felicidade, do que ficar comprando coisas que depois você vai guardar e não vai usar. Esse foi o processo de como começou, quando eu me toquei, mas eu não lembro detalhes, tá, gente? Eu tô falando assim meio por alto, porque é isso. Foi coisas que foram acontecendo na minha vida, então não teve assim um dia, um motivo específico. E eu comecei a introduzir isso na minha vida, já tinha voltado com meus vlogs, né, já tinha passado assim, evoluído um pouco mais nessa questão, né, porque eu tava totalmente fechada a tudo em 2016, eu não queria aparecer na internet, fiquei um ano fora. E depois eu fui voltando aos pouquinhos, porque isso me fez falta. E eu comecei a ver que eu estava evoluindo, eu estava melhorando, né? Tava vendo, assim, uma luz no fim do túnel.
Aí eu voltei com os vlogs, comecei a falar sobre minimalismo nos meus vlogs também. Só que com a mudança em abril de 2018, inclusive esse mês faz 2 anos que a gente tá aqui morando na Espanha, outra mudança radical, que aí eu desenvolvi mais uma vez a questão da compulsão por compras, porque era muita ansiedade, muita coisa assim, meu Deus, caramba, eu tô mudando, vou ficar longe da minha família, e que não sei o que, sabe, aquela coisa das incertezas, será que eu vou me adaptar? E a gente nunca tinha vindo pra Espanha, era aquela coisa de fugir do Brasil pra ter uma vida melhor, entende? Tem um vídeo aqui, gente, tem um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês, contando o porquê decidimos sair do Brasil, tá? Então se vocês tiverem essa dúvida, é só consultar aí e assistir esse vídeo. Então foi um momento assim muito atípico na nossa vida, a gente nunca tinha saído ali do ninho dos nossos pais, a gente sempre ficou ali muito perto, principalmente eu, porque a minha casa era no mesmo terreno dos meus pais, então foi uma mudança muito drástica, ainda mais incluindo uma criança que ia perder o convívio com seus avós, né? Ia perder meio que grande parte da infância dela. Bom, enfim, muitas coisas na cabeça, muitas incertezas, muitas caramba, será que eu tô fazendo a coisa certa? Durante esse período de adaptação aqui, morando aqui, tivemos problemas pessoais, problemas profissionais, isso até respingou na questão assim do meu canal, eu tive que fazer outra pausa, tive problemas também em relação a casamento, né, tivemos muitos atritos. Dando tempo ao tempo, a gente foi se readaptando à nossa realidade atual. Só que tudo isso foi gerando o quê? Mais acúmulo de problemas psicológicos, mais e mais, e aí eu comecei a sentir falta da minha terapia. E eu fui vendo que eu tinha algum problema, e até então não tinha o diagnóstico, hein? Eu tô sempre colocando isso aqui em ênfase porque eu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não conseguia me conhecer, eu não conseguia saber o que estava se passando para eu poder controlar. Eu tinha assim essas questões mal resolvidas na minha vida. Aí voltei com a terapia ano passado, acho que foi em setembro do ano passado, em agosto, alguma coisa assim. E tô fazendo a terapia até hoje. Conforme conversando com a psicóloga, a mesma psicóloga que havia feito a terapia 6 meses comigo naquele período inicial, ela recentemente me diagnosticou, disse: você tem ansiedade, o que você tem é ansiedade. E aí eu fui tendo outras crises nesse período, mesmo fazendo terapia, eu tive crises, e até que ela me falou: seria bom você procurar um psiquiatra aí na Espanha pra ver se ele te dá uma medicação e tudo mais. E eu entrei em pânico quando ela falou isso. Eu falei: meu Deus, como eu deixei chegar a esse ponto? E ela falou: não, você não deixa chegar a esse ponto. Doença mental é como uma doença normal, assim, física. Eu falei: não, calma, que eu vou tentar. Não, eu me recuso, eu vou tentar dar um jeito na minha vida. E aí eu comecei a ler muito. E até então eu já conhecia, né? Florais de bar, aromaterapia, com óleos essenciais. Já tinha experimentado meditação, mas pra mim meditação não funciona, até então não funcionou. E, enfim, fui tentando outras formas de lidar com a situação. E aqui eu considero a responsável pelo meu autocontrole foi eu ter voltado para o estilo de vida minimalista que em 2017 eu havia conhecido e estava tentando ali me inserir nesse contexto, mas acabando me mudando pra cá, acabei desandando tudo por conta da ansiedade. E depois que eu descobri que eu tinha ansiedade, foi muito mais fácil voltar pro minimalismo e ver com clareza quais eram os meus problemas e como o minimalismo iria conseguir me ajudar. E outra coisa também que me ajudou muito foi eu ter parado e me autoconhecido, feito exercícios de autoconhecimento. Foi aí que eu mudei o meu conteúdo aqui do meu canal. Eu falei: não, independente de ganhos financeiros, o que dá certo no YouTube, o que dá visualização, o que dá dinheiro, o que não dá, eu vou seguir meu coração. E se um dia isso for remunerado, vai ser porque eu tô me esforçando por uma coisa que eu amo fazer, que é aqui falar coisas do bem pra vocês, ajudar as pessoas. Eu tenho essa veia, assim, de querer ajudar. Sempre tive, desde o meu início do meu outro canal de beleza, né? Sempre foi no sentido de ajudar a profissionalizar pessoas com conteúdos de salão de beleza. Eu tinha um salão de beleza, né? Eu falava sobre isso. Ajudar as pessoas a se cuidarem também em casa. Então,
Eu sempre tive essa coisa de querer ajudar as pessoas, mas no meio do caminho eu meio que me perdi por não encontrar o meu rumo, o meu propósito. Então, desde o momento que eu consegui encontrar o meu propósito de vida, né, o que eu quero fazer pra minha vida, o que me motiva, isso foi o que realmente me deixou bem comigo mesma. Eu consegui controlar a ansiedade sem tomar medicação. Eu consegui fazer coisas que eu gosto, tenho prazer em fazer, né? Ter tempo para os meus hobbies, fazer aqui o meu canal, meu Instagram, que eu já também tinha abandonado, deixei ele, tipo, 2 anos, ele ficou meio às moscas, sabe? E agora que o pessoal tá... o pessoal que saiu fora tá voltando, vendo que eu tô ali empenhada, postando conteúdos para ajudar as pessoas. Quando a gente encontra o nosso propósito, a gente se sente confiante, a gente se sente seguro das coisas que a gente está fazendo, melhora a nossa autoestima, melhora o relacionamento dentro de casa, melhora tudo, tudo. Isso é incrível! Depois que eu fui melhorando, a psicóloga, semana a semana, fui vendo a minha evolução, ela disse, realmente, eu tô vendo que você tá muito bem, você tá tendo um autocontrole, você não tá tendo mais crises, e aí ela meio que foi deixando de lado a questão ali de eu procurar um psiquiatra, né? E até então, isso já se passou aí uns 5 meses desse ocorrido, eu tenho me sentido super bem. Então eu tô aqui compartilhando com vocês toda a minha vulnerabilidade, abrindo meu coração aqui, eu nunca tinha feito isso tão abertamente, mas é para um propósito maior. É para ajudar as pessoas que se identificam com a minha história, que de repente precisam de uma ajuda de um profissional e não fazem ideia de que isso pode ser sim uma ansiedade que precisa de uma terapia e até mesmo em casos mais graves precisa de medicação, não tem jeito. É algo que a gente não tem controle e tem momentos que só a medicação pode nos ajudar. E eu tô aqui fazendo a minha parte para ajudar vocês, compartilhando conteúdos do minimalismo, porque quando a gente se insere no estilo de vida minimalista, a gente consegue praticar mais o autocuidado, autoconfiança, autoestima, a gente consegue ver com clareza as coisas que são essenciais pra gente, a gente diminui bastante, drasticamente, a questão da ansiedade, né? A gente consegue ver se a gente tem compulsão por compras ou não, compulsão alimentar, sei lá, há vários fatores para gerar ansiedade e o minimalismo tá aí pra gente diminuir informações, diminuir coisas, diminuir excesso de tarefas, usufruir da maneira mais leve possível. E isso é muito gratificante para mim, ter esse espaço para poder compartilhar esse conteúdo com vocês e ajudar vocês a passar por esse momento difícil. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com quem possa estar precisando. Não esqueça de avaliar o vídeo e inscrever-se aqui no canal. A gente também se encontra no Instagram, que eu posto todos os dias conteúdos relacionados a isso, minimalismo, a questão da ansiedade, autocuidado, autoestima, autoconfiança, tudo isso. Lá no meu Instagram, todos os dias eu estou por lá, ok? Então a gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau!